Ok. Então, a gente vai fazer só a abertura breve, uma abertura breve, e aí em seguida a gente introduz o Celso e ele segue, então, com a palestra. Estamos nós três aqui, esse projeto Prata da Casa é um projeto novo, essa é a terceira palestra que está acontecendo, né? É uma forma da gente apresentar para o mundo, agora a gente pode falar para o mundo, né? Era para apresentar para o Brasil, e agora a gente está apresentando para o mundo os nossos talentos, né? Nós temos profissionais maravilhosos, com muitos talentos, e esse é um projeto que acontece uma vez por mês. É, nós já temos aí uma lista de programação de lives, uma vez por mês. Nós já temos aí até o ano que vem, né, Flávia? E aí um profissional nosso, um talento aqui de Minas, escolhe um tema do Patchwork, uma das palestras, para mostrar com riqueza, com beleza para a gente, né? Maria Célia e Flávia estão à frente desse projeto, tocando ele, fazendo todo o planejamento e execução, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para vocês duas. É um trabalho de doação, viu, gente? E elas estão à frente, fazem parte do conselho do Instituto. Vocês querem dizer alguma coisa, meninas? Das É mais boas. boas-vindas, né, ao projeto, que é um prazer estar aqui. Está muito bacana essa sala hoje aqui do mundo, né? Energia boa, vibração boa. E que a gente está de portas abertas, é um projeto realmente para colocar o talento de vocês para todos conhecerem, para o mundo conhecer. E eu tenho certeza que é uma experiência muito rica, né, Celso? De se colocar, de trocar, de experimentar, né? Que é o nosso propósito nesse caminho aí. Então, a gente está aqui à disposição. Isso. E eu quero desejar boa noite, né? Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e aproveitem Isso. a riqueza. Isso. E agora nós vamos introduzir Celso, né? O Celso, o Celso está no Patchwork há muitos anos, né, Celso? Desde lá, quando a primeira turma se formou em Salvador, que ele acompanha o trabalho, né? É verdade. Nesse meio tempo, com todas as andanças dele, ele criou coragem e veio fazer a formação completa conosco. Já terminou a etapa de facilitador, apesar de ele estar no Patchwork há 30 anos, lendo, estudando, se trabalhando, ele terminou agora a etapa de facilitador e ele já está dentro da formação de helper, seguindo aí o trabalho para fazer a formação completa, né? Então eu vou agora destacar o Celso, vou tirar o destaque nosso. Peraí, Celso, deixa eu te pegar aqui. Oi. Para você me achar. Achei. E vou remover o nosso e a gente então passa a palavra para ele. A gente quer agradecer, Celso, você ter dito sim a esse convite nosso. Uma coisa que eu quero dizer aqui, gente, para os nossos membros, a turma que é de Minas, eu sei que tem muita gente de Minas aqui que é formado como facilitador e helper. Esse espaço aqui, se você sentir vontade de palestrar, porque aqui hoje a gente sabe que tem muitos helpers, se você sentir vontade de palestrar, acione Flávia e Célia, porque o nosso espaço está aberto para você vir e mostrar seu talento, tá bem? Celso, grata por ter dito sim. Muita luz nessa live e a palavra agora é com você, querido. Bom, o prazer é meu. Uma boa tarde, boa noite a todos. O prazer é meu estar aqui colaborando com o Patchwork Minas Gerais e com imensa emoção, né? Depois de mais de 30 anos no Patchwork, né? Eu estar aqui oficialmente podendo apresentar uma palestra para o Patchwork.
Então, vamos começar com uma visualização que a palestra me convidou. É assim que eu abro todos os meus trabalhos, com essa visualização que eu vou conduzir, para a gente fazer uma experiência a respeito do amor. Então, eu convidaria a todos que fizessem 3 expirações profundas, por favor, contraindo o abdômen e expelindo o ar pela boca e inspirando pelo nariz. Enquanto fazemos isso, vamos trazer nossa consciência para o nosso corpo. E podem voltar a respirar normalmente. Tome consciência dos seus pés e das suas pernas. Preste atenção naquela almofadinha que tem no pé, logo depois dos dedos. Tome consciência das suas pernas e quadris, do seu abdômen. Vamos nos tornar presentes em nossos corpos. Tome consciência do seu tórax, do coração bombeando sangue, alimentando todo o nosso corpo. Tome consciência das suas mãos e braços. Relaxe o que for possível de ombros e pescoço. E sinta a sua cabeça suavemente pousando sobre o seu pescoço. E de dentro do seu corpo, imagine um fio luminoso saindo do centro do universo, vindo em sua direção. E esse fio luminoso, delicada e gentilmente, toca o alto da sua cabeça, penetrando no seu crânio e no seu cérebro. E mais ou menos no centro do cérebro, esse fio luminoso acende uma luz, a luz da qualidade divina da sabedoria. Sabedoria que traz na memória qualquer resposta que precisarmos numa existência. E o fio luminoso continua descendo, cruzando o seu pescoço, ele penetra no tórax. E mais ou menos no centro do tórax, esse fio luminoso acende uma segunda luz, a luz da qualidade divina do amor. Que não precisamos chamar esse amor de incondicional, porque amor é esse. Todo o resto que chamamos de amor são tentativas extremamente válidas, mas ainda assim tentativas, para se chegar a esse amor. Um amor que não julga, um amor que não condena. Um amor que simplesmente acolhe. O amor que é o grande portal por onde qualquer cura ou milagre pode chegar a nós, é através do amor divino que existe em nós. E esse fio luminoso continua descendo, cruzando o diafragma, ele penetra no abdômen, e num ponto um pouco abaixo do abdômen, um pouco abaixo do umbigo, esse fio luminoso vai acender uma terceira luz, a luz da qualidade divina do poder. Exatamente o mesmo poder que Deus utilizou na criação de todo o universo
ele nos presenteia para que tenhamos vida e vida em abundância. É esse poder que nos dá de presente a autoria dessa obra de arte chamada vida, que um dia iremos assinar. E que depende da nossa coragem, da nossa determinação e da nossa vontade de fato, sermos esse artista que um dia vai assinar essa obra de arte. Porque responsável nós somos, conscientes ou inconscientes, mas responsáveis pelas nossas vidas somos nós. Esse fio luminoso continua descendo, cruzando a pelve, sai pelo períneo e vai se ancorar no centro da Terra. Quando olhamos à distância para essa imagem, vamos tomar consciência da primeira e principal dualidade que vivemos nessa existência, porque enquanto fio luminoso, enquanto centelha divina que esse fio luminoso representa, nós somos infinitos e eternos. E enquanto corpos físicos, nós somos microscópicos comparados ao fio luminoso e mortais. Então, nós somos infinitos e eternos, microscópicos e mortais ao mesmo tempo. Isso nos dá a ideia de que somos isto e aquilo, como diz o Guia do Pessoa. E não mais na ideia da criança, na concepção da criança, que éramos isso ou aquilo. E conscientes dessa dualidade, também tomamos consciência da grande missão de vida que cada um de nós tem nessa existência, que é a de presentificar Deus em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso derredor, cada vez que expressamos o poder de Deus, o amor de Deus ou a sabedoria de Deus. Conscientes dessa missão, não importando a profissão que exerçamos, vamos trazer de volta nossa consciência para dentro do nosso corpo, onde encontramos as luzes da sabedoria, do amor e do poder pulsando em nós. E à medida que elas pulsam, elas espalham pelo nosso corpo essas três qualidades divinas que vão preenchendo cada espaço, cada célula do nosso corpo, até que o nosso corpo brilha uma única luz, que é a fusão dessas três qualidades divinas. Quando fazemos isso, nós presenteamos nosso corpo com a sensação da ressurreição, a mesma ressurreição que Jesus, chamado Cristo, nos presenteou, disponibilizou para a humanidade quando ele dizia: eu e o Pai somos um. Isso é transcender a dualidade e retornar à unidade com o Papai. E nessa unidade, eu quero pedir a vocês que voltemos a atenção para o centro de luz do nosso tórax e vamos focar nessa luz do amor. E vamos nos imaginar todos, essas 42 pessoas presentes na sala, numa única sala virtual, em que damos-nos as mãos e vamos imaginar, mandando para a pessoa à nossa esquerda este amor. E quando fazemos isso, imediatamente começamos a receber pela mão direita o mesmo amor. E dessa forma, nós construímos
um círculo de amor que gira no sentido horário e vai girando cada vez mais rápido até formar um anel de amor. E esse anel começa a se distender para o alto, formando um tubo de amor que nos liga a todos pelo amor. E esse tubo vai subindo até tocar o centro do universo. E Deus, ao sentir esse toque de amor, ele começa a preencher esse tubo com a sua própria energia, ampliando ainda mais esse tubo de amor. E parem um instante e sintam Deus penetrando seu corpo com este amor, preenchendo todo o seu corpo com este amor. Veja qual a sensação de estar pleno de amor de Deus. Veja quais as sensações que seu corpo tem. Sinta este amor. Deixe que esse amor tome todo o seu corpo. Deixe que esse amor permeie cada célula do seu corpo. Sinta a plenitude de amor em você. Esse amor de Deus que nos permite amarmos-nos cada vez mais e sentirmos cada vez mais a necessidade inerente do ser humano de amar. Amar a criação, amar ao nosso próximo, amar tudo à nossa volta. E este amor que eu sinto permeando minhas células, que me permite amar a tudo à minha volta, esse amor nutre o meu ser. Este amor me permite sentir-me pleno de vida, de Deus, do outro. E plenos desse amor, eu convido a cada um que volte a consciência para o seu corpo, sinta os seus pés e pernas, sinta seus braços e mãos, espreguice se necessário for. E esfregue uma mão na outra, trazendo esse amor para as palmas de suas mãos. E traga as suas mãos para o seu rosto e se dê uma bênção especial do Pai de amor e preencha-se ainda mais de amor. E depois traga suas mãos para o centro do seu tórax, pedindo a Deus que lhe ajude a temer cada vez menos o amor, para que você possa ser capaz de amar cada vez mais a você mesmo e ao próximo. E quando então se sentir confortável, pode abrir os olhos. Eu quero começar, antes de começarmos as projeções dos slides, eu quero que cada um registre
esta sensação de plenitude de amor em si. Como é sentir esse amor pulsando em cada célula? Como é que é sentir esse amor permitindo que você se extasie com a beleza da criação? Com cada outro que você vê, com cada repleta de frutos. Veja o êxtase que você sente ao amar a beleza da criação. Quando fazemos isso, nós estamos nos amando. E esse é o grande ponto central desta palestra. Celinha, por gentileza, começa a projeção. Então, nós vamos falar sobre a anatomia do amor, alguns aspectos dela, né? Lembrando de um coração pulsando, que é este pulsar que vai alimentar todo o meu corpo, todo o meu ser e manter ele vivo. Passamos para o seguinte, Célia, por gentileza. O guia começa essa palestra dizendo que no mais profundo do nosso ser, a questão é o amor. Uma das coisas que eu trabalho é com um ritual xamânico chamado resgate de alma. E a gente vai perceber a necessidade de ser amado do bebê na vida ainda intrauterina. E a gente sabe que nos primeiros meses de vida já nascido do bebê, ele acha que todo o universo tem que girar em volta dele, por causa dessa necessidade de amor que o bebê tem. E vai ser os traumas que nós criamos até em torno dos 7 anos de idade que vão permear toda a nossa vida. Então, o ser humano, desde o momento da concepção, a questão dele é o amor. Nesses primeiros meses, ele vai achar que ele é o centro do universo e que todos têm que dar amor a ele. E um pouco tempo depois, ele vai começar a descobrir que ele precisa se relacionar com o outro. Ele vai começar a reconhecer voz e imagem, porque a voz, desde o nascimento, ele começa a ouvir, mas a imagem só vai acontecer alguns meses depois do nascimento, né? E ele vai começar a reconhecer pelo menos papai e mamãe pela imagem, e ele vai rir mais do que ria antes, quando vê as pessoas que o amam mais. Este sorriso é para retribuir este amor recebido. Então, desde então, nós apresentamos sinais de que precisamos amar e não só de sermos amados. E o nosso desenvolvimento vai fazer com que a gente comece a criar autoimagem, comece a criar crenças que vai distorcendo esse amor e vai nos tornando cada vez mais temerosos de amor, de amar. E aí, então, a gente esquece
que o grande remédio para todas as mágoas, todas as dores, todos os males de nossas vidas é o amor. Porque, né, Elizabeth Kubler-Ross falava que todos nós somos prostitutos do amor. Porque todos nós, né, fomos criados assim. Eu amo você se não fizer pirraça para papai e mamãe. Eu amo você se não chorar. Eu amo você se, na raiva, não quebrar o jarro da mamãe. Então, nós fomos todos criados no si, si, si e si. Então, nós aprendemos desde muito cedo que nós temos que comprar o amor do outro. E aí começa a distorção e o medo de amar. Porque nenhum de nós recebeu o tanto de amor que queria, né? E com essa concepção de que eu preciso comprar amor, eu me torno um prostituto do amor e vou tentar comprar o amor do outro sem precisar dar. Isso é uma distorção. Pode passar o seguinte, Célia, por gentileza. O guia diz também nessa palestra que, antes desse aí, né, que a gente não pode amar a nós mesmos se não amarmos o outro. E a gente não pode amar o outro se não amar a nós mesmos. Então, a questão vai voltar para nós mesmos, né, nessa distorção que o bebê fez, que queria o amor só para ele, e a gente distorce, desviando do caminho e não nos permitindo amar a nós mesmos. E aí a gente se depara com as frustrações em nossas vidas. E a cada frustração, a gente se sente menos livre. Então, a gente começa a acreditar que, se não fossem as frustrações, eu, de fato, seria livre. E aí o guia, nessa palestra, diz que, quando nos enfurecemos diante das frustrações, nós acreditamos que as regras são impostas a nós pelas autoridades. Quem é a autoridade maior? Deus. Ferrou. Então eu vou me revoltar contra Deus. Né? Só que essa revolta contra Deus, em função de uma crença, né, nós não podemos nos rebelar abertamente contra Deus. Então, a gente vai se rebelar contra as autoridades, e quando nos rebelamos contra as autoridades, nós culpamos as autoridades por não termos liberdade. E aí começa um outro ciclo de culpar o outro para não olhar para mim mesmo. E muitas vezes é necessário que a gente seja firme com a gente mesmo, porque a firmeza é também um ato de amor, da mesma forma que a ternura é. E quando a gente se enfurece diante de uma autoridade, diante de uma frustração, né, nós projetamos um ódio que existe a nós mesmos no outro. E aí, indiretamente, eu estou culpando o outro pela minha frustração para não ver o ódio em mim. Tá? A gente só pode amar quando nós deixamos de nos desculpar, de nos ocultar,
de negarmos, de racionalizar, de projetar, de odiar os outros, e fazemos isso para que a gente não sinta o ódio que temos por nós mesmos. Quanto mais nós nos revoltamos contra o que não exige rebeldia, tanto menos encontramos o amor por nós mesmos. E aí acontece, para o próximo, por favor, Célia, nós começamos a confundir amor com leniência quando a gente começa a se justificar e racionalizar. E a gente vai identificar frustração com ódio. Quando nós confundimos essa coisa de amor com leniência e frustração com ódio, nós deixamos de ver a magnificência da criação. Nós deixamos de ver a beleza que existe em toda a criação divina, seja no nosso próximo, seja na natureza, seja onde for. E aí a gente sabe que a frustração é uma certeza na vida. Quando a gente, equipara amor com leniência, frustração com ódio, e a frustração torna-se uma certeza na vida, aí as distorções maiores começam a aparecer. Nós podemos nos tornar desanimados, deprimidos, cheios de medo, porque nada mais faz sentido na vida. Pode passar o próximo, Célia, por favor? O guia diz que nós precisamos distinguir em duas espécies de limites. O limite que nos é imposto amorosamente e são significativos, daqueles limites que nós próprios criamos pela nossa compulsividade em querermos ser perfeitos. Então, se a gente distingue entre os limites amorosos significativos dos limites que nós nos autoimpomos, fica mais fácil reeducar a criança teimosa e tirânica que existe em nós, mostrando a ela que alguns limites são necessários e outros limites são limites que eu mesmo me impus. Isso me deixa mais livre, porque enquanto isso não acontece, eu não tenho a permissão interna de amar. E isso me joga numa prisão de conflito dentro de mim mesmo. E aí o guia vai dizer que quanto mais eu me revolto contra o que não exige rebeldia, tanto menos eu vou encontrar o amor por mim mesmo. Quando nós entramos na questão, de culparmos a autoridade, nos revoltarmos contra os limites, nos rebelarmos contra os limites, nós estamos, mais uma vez, culpando o outro pelos infortúnios da nossa vida. Enquanto a gente culpa o outro, a gente não acha o caminho de amar a gente mesmo, porque a gente, quando odeia o outro que nos impôs um limite, nós estamos projetando no outro um ódio a nós mesmos. Enquanto nós não olharmos
para os nossos ódios internos. Enquanto não sermos verdadeiros em olharmos para o nosso eu inferior, que é aquele que traz a maldade, é aquele que traz as artimanhas da vida, precisamos olhar para esse eu inferior, para que a gente possa realmente conhecer a nós mesmos, e só conhecendo a nós mesmos é que nós vamos nos dar a autorização de amar a nós mesmos. E nesse amar a nós mesmos é que nós vamos entrar na plenitude do amor. Porque o ser humano, eu já disse isso antes, o ser humano precisa amar. Ele tem a necessidade de amar. Mas se ele não ama a si mesmo, lembrando que a gente só pode dar ao outro o que a gente conhece. Se eu não conheço o amor por mim mesmo, é impossível dar esse amor ao outro. E aí eu vou me frustrar cada vez mais. Lembrando, né, uma frase de Francisco de Assis, quando ele dizia, né, isso está na música que cantamos de Francisco de Assis, que é dando que recebemos. Então, e isso eu consegui compreender visceralmente há muito pouco tempo, que é o amor que eu dou que vai nutrir a minha alma. Não é o amor que eu recebo. O amor que eu recebo é um afago extremamente gostoso, mas é o amor que eu dou que vai nutrir minha alma. Porque eu tenho esse amor de Deus dentro de mim. Eu tenho este amor, né, que ele primeiro tem que ser sentido por mim mesmo. Não adianta eu querer sentir esse amor pelo outro, que é impossível se ele primeiro não passou pelo meu crivo de avaliação. Se ele não passou, né, pela provar, degustar o sabor desse amor em mim mesmo. Só a partir do momento em que eu degusto esse amor em mim mesmo é que eu sou capaz de amar ao outro. Quando eu degusto esse amor por mim mesmo, minha alma fica plena. Quando eu sinto esse sabor de amor, é que eu alimento todo o meu ser. E aí, eu garanto a vocês que não existe depressão certa. A vida passa a ser um êxtase contínuo e constante, quer estejamos acordados ou dormindo. Passa a ser um prazer imenso acordar. Passa a ser um deleite poder sentir o cansaço e dormir à noite. Então, nós curtimos, né, e apreciamos cada instante de nossa vida, porque só aí nós vamos poder viver uma vida de oração. Só aí eu vou poder degustar. É só aí que eu vou poder sentir o êxtase de estar vivo. Independente de eu já ter experimentado algumas vezes, né, quase morrer, eu já cheguei perto da morte algumas vezes, né, e isso, claro, me deu um up, né, de gostar de viver. Mas só no momento em que eu pude
em diversas situações na minha vida, e tenho que dizer que eu não vivo isso 24 horas da vida, gostaria muito, né? Mas nos momentos em que eu consigo perceber e sentir esse amor pela criação, né? Eu sou apaixonado por orquídeas, minha casa tem um monte de orquídeas, sou apaixonado por bonsais. Cada vez que eu olho para um bonsai, como eu tenho um aqui agora, que está repleto de flor, né? Isso aí é fabuloso, todo o meu ser, né? Eu gosto muito de fazer uma comparação, né? Eu me sinto como uma taça de champanhe com o perlage, né? Com aquelas borbulhas subindo, né? Que ela parece que está sempre efervescente. É como se meu corpo inteiro fosse uma taça de champanhe com aquelas borbulhas subindo de felicidade, de regozijo. Isso é o amar. Quando eu me permito amar a mim mesmo, e esta beleza da criação permeia o meu ser, a vida é um deleite. Não tem, volto a dizer, não tem depressão certa. Mas eu preciso, né, reconhecer esse ódio, esse resquício de ódio que existe em mim, para que eu possa me dar a autorização de me amar apesar do meu ódio. Porque eu não posso fazer nada com esse ódio a princípio. O que eu tenho que fazer é reconhecer e autorizar sentir. Isso não significa que eu tenho que agir a partir do meu ódio. Eu tenho que reconhecer esse ódio em mim para que eu possa me amar apesar do meu ódio. Tá? Então, eu quero convidar, né, a todos para fazer um rapidíssimo exercício, muito rápido mesmo, e é um exercício que o guia propõe na palestra. Tá? Por gentileza, fechem os olhos e se lembrem de alguma situação que você se revoltou, em alguma situação que você se rebelou contra alguém. Enfim, alguma situação que você expressou essa raiva externamente. Lembrem da situação e do seu sentimento nessa situação. Observem a sua interação nesta situação. E agora, retirem a situação da frente. Fique com o seu sentimento. Qual o sentimento que você teve na hora em que se rebelou? Na hora em que se tornou rebelde? O seu sentimento era de amor ou de ódio? Registre esse sentimento em você. Registre qual era o sentimento no momento em que você se rebelou. Na hora que você foi rebelde diante de uma regra, diante de uma autoridade, né? Qual era o sentimento? Era de amor ou de ódio? Pronto, registrado isso, podem abrir os olhos. Esse exercício é rápido dessa forma, tá? É o seguinte,
No momento em que meu sentimento é de ódio, eu estou projetando na situação ou no outro o ódio por mim mesmo. E aí eu me submeto ao ódio. Eu me submeto à raiva. Eu me submeto à rebeldia. Quando eu consigo me afastar da situação, quando eu consigo perceber o amor que pode existir em mim, no momento em que eu observo, né, se aquela rebeldia é uma rebeldia porque o limite foi um limite imposto a mim por uma autoridade externa, tá? É minha criança quem está se revoltando. Porque no momento em que eu amo, eu não me submeto. No momento em que eu amo, eu posso me distanciar da coisa e simplesmente decidir amorosamente não seguir aquela imposição, sem rebeldia, apenas dizendo não. Lembrando de novo, né, de Elizabeth Kubler-Ross, com quem eu tive o imenso prazer de conviver, Elizabeth dizia assim, né, a gente tem na vida 15 segundos para dizer não, obrigado, mas a gente tem a opção de não dizer não para agradar o outro e ter o resto da vida para trabalhar essa situação por não ter dito não, porque vai gerar frustração interna, vai gerar um ódio em mim, né? E eu vou ficar parado ali. Então, eu vou ter que pagar a terapia o resto da vida por não ter dito não. Lembra que outro ensinamento dela é que todos somos prostitutos do amor. E a gente, né, não diz não, obrigado, porque a gente quer o amor do outro. Veja como eu sou bonzinho, né? E não digo não a você. Então, me ama, por favor. Né? Bem de criança, aquela coisa assim, me ama, por favor, gente, porque eu sou muito bonzinho, eu não digo não a você. Né? E no momento em que a gente não diz não, ferrou. Né? A gente vai ter, muitas vezes, que trabalhar esse não ter dito não por muito tempo em terapia, porque a gente se submeteu. Quando a gente ama, a gente não se submete. É outro ensinamento do guia, né, nessa palestra. Tá? Então, a coisa do amor, né, é uma coisa que a gente tem que ampliar cada vez mais em nós. Por quê? Como? Agora eu vou pegar e só vou voltar para a palestra daqui a pouco, tá? Eu vou pegar alguns ensinamentos que eu colhi da vida, né, nesse tempo. Começando, né, que eu, há muito pouco tempo, eu descobri porque eu sou tão apaixonado por essa palestra há tanto tempo. Essa palestra sempre foi uma paixão para mim e eu nunca consegui descobrir, né, o porquê que eu era tão apaixonado por essa palestra. E eu vinha relendo essa palestra de um tempo. Aí, quando surgiu esse convite para eu apresentar uma palestra aqui no Pratas da Casa, eu disse assim, olha, essa é a palestra. E agora, né, estudando pela milionésima vez essa palestra,
eu descobri uma coisa em mim, né? Por que eu sou tão apaixonado por essa palestra? Eu sempre fui um rebelde, assim, enlouquecido, né? Coitada de Aida Pustiunic, né? A Aida sofreu com a minha rebeldia, né? E alguns outros professores meus também. E eu não conseguia ver, né, que o que eu estava me revoltando era pela minha incapacidade de amar aberta e irrestritamente o outro. Quando o outro me ensinava algo, o meu ego hiperdesenvolvido dizia assim: desgraçado, né? Não sigo o que você está dizendo. E a Ida foi minha professora durante muito tempo, né? Que nos tornamos muito amigos, graças a Deus. Eu sou apaixonado por aquela mulher, mas a Ida sofreu muito na minha mão, né? Não foi pouco, não, né? Quando eu expressava essa minha rebeldia. E estudando essa palestra, né, eu pude descobrir que tinha um núcleo de ódio dentro de mim, né, que remontava à autoridade do meu pai, né, que era um homem amoroso, mas extremamente rígido. E por essa rigidez, eu me revoltava e me rebelava contra essa rigidez dele. Então, eu, a partir daí, né, qualquer coisa que pudesse parecer uma imposição a mim, antes de raciocinar, eu batia contra, né? E, estudando essa palestra para apresentar para vocês, né, eu fui descobrir que existia dentro de mim, né, um ódio por mim mesmo, porque tantas vezes eu tive que baixar a cabeça indevidamente. Quando eu baixava a cabeça indevidamente por esse excesso de autoridade, né, eu me odiava. E esse ódio por mim mesmo, né, ficou guardadinho lá, bonitinho. Eu cresci um pouquinho, amadureci um pouquinho, hoje aos 68 anos, né? Amadureci bastante, eu acho, né? E pude descobrir esse núcleo de ódio por mim mesmo que existia. Aí eu descobri o porquê que eu sempre fui apaixonado por essa palestra. Que eu sempre fui um rebelde, confesso, né? Eu sempre me rebelei profundamente diante de qualquer autoridade que se apresentava a mim. Então, eu estou revelando, contando isso para vocês, né? Que a partir da preparação, que eu já estou preparando essa aula há 300 anos, tá certo? Já tem um tempo que me fizeram esse convite. Então, desde então, o medo está aqui terrível, porque também me persegue a mania de perfeccionismo, como de todos nós, graças a Deus, né, não, Ivone? Mas, então, nessa mania de perfeccionismo, eu venho estudando essa palestra e refazendo os slides e refazendo. Eu só consegui terminar de mandar para a Célia esses slides na semana passada. Isso está pronto há uns meses já, tá bom? Né? Então, essa coisa, né, o nível de exigência que o papai me ensinou, o nível de ódio por mim mesmo, quando eu tinha que seguir
as ordens, mesmo que eu julgasse que eram indevidas, né? Isso me fazia este rebelde, sabe, sem causa. E quando eu fazia isso, eu me distanciava desse amor. Então, reestudar essa palestra para apresentar para vocês, né, foi aí que eu pude descobrir em mim este núcleo de ódio por mim mesmo, né? E preciso confessar a vocês, né, que a vida passou a ter um colorido ainda mais bonito do que eu já conhecia dela, né? E o guia fala nessa palestra que só quando a gente consegue absorver esse amor, admitir esse amor, é que eu começo, né, a me juntar ao Pai, a me juntar a Deus. E só me juntando a Deus nesse amor, né? Por isso aquela abertura inicial mais longa, para a gente sentir esse amor de Deus em nós, né? Quando a gente se junta mais a esse Deus, é que a gente pode unificar mais esse amor, né? Ser capaz de amar mais, ser capaz até de olhar para essa tela do Zoom, né, e me encantar com cada rosto que vejo, ou com cada foto que aparece como a foto da Beth, né, porque eu estou vendo a tela que está mostrando para mim, tá certo? Né? Ou, né, olhar a atenção de Adil, né? É muito lindo da gente ver os detalhes, né, da expressão das pessoas, alguns risos da Lúcia, né? A aquiescência da Graziele, a atenção da Cláudia, o olhar fixo da Raquel, né? O olhar pensante e observador da Adriana, né? O sorriso tímido da Cissa. Então, né, é muito lindo ver isso, né? É muito gostoso, né, eu poder sentir esse prazer de estar podendo observar isso em vocês, né? Até mesmo, né, a atenção de Ivone escrevendo um monte de coisa lá que eu não sei o que ela não para de escrever, deve ser coisas para puxar minha orelha. Olha a criança como é que fala. Eu sei que não é, Ivone, mas percebem como a criança fala, né? Se eu paro para perceber a fala dessa criança, eu deixo escapar o amor a mim mesmo. Se eu não paro para ouvir, inclusive a fala dessa criança, que paranoicamente disse assim, nossa, Ivone está escrevendo um monte de observação para depois me puxar a orelha. Olha que legal, né? Quando eu ouço isso e trago para o meu adulto, né? Eu sei que isso é uma atenção da Ivone, né? Que ela está escrevendo percepções dela. Né? E isso não está associado a chamar a minha atenção, mas a minha criança que foi acostumada, né, a ter um pai extremamente rígido, né, é a primeira coisa que ela traz. E isso é coisa da minha criança lá de trás, que se eu não paro para ouvi-la, né, eu entro na onda dela e vou começar a me intimidar, porque Ivone está fazendo anotações para me chamar a atenção. Né?
Percebem a sutileza que é nos observar, né? Essa é a sutileza que a gente tem que ter ao se perceber, né? É essa sutileza que a gente tem que ter para ouvir as vozes de fundo que, se a gente não presta atenção, a criança entra na nossa frente e vai começar a atuação, né? Me impedindo de permanecer em estado de amor. É impressionante, né, que o guia diz, né, que situações, regras, muitas vezes colocadas, né, a criação do universo tem normas e regras. E isso é amoroso. Se a gente se rebela contra qualquer regra, né? Isso é a nossa criança falando. Isso é a nossa criança que nos impede de sermos livres e nos aprisiona por não amarmos. Então, o guia afirma nessa palestra que quando a gente não ama, nós vivemos dentro de uma prisão. Quando a gente não ama, nós não somos livres. Tá certo? Eu gostaria agora, né, de dar um tempo para perguntas que vocês queiram fazer, para que a gente possa ampliar mais isso aí. Ok, Sueli? Obrigado, querida. Sueli disse aqui que vai ter que se ausentar. Alguém teria alguma pergunta? Podem escrever aí, que Célia está lá registrando para me passar. Eu não sou capaz de escrever, não. Vou tentar falar. Não, então fala, Dil. Por favor, Então, querida. é o seguinte, para mim, amar é a coisa mais difícil que existe. Hoje, eu sei que eu sou capaz de amar algumas pessoas, mas tem tantas as pessoas que eu não sou capaz de amar, e isso me entristece. Eu queria ter um amor amplo, amar de verdade. Esse negócio de não ser capaz de amar, eu coloquei isso desde que eu entrei para o Patchwork, que não sou capaz disso. Isso me entristece. Uhum. Eu queria amar. Querida, o guia afirma nessa palestra, né, que amar depende da nossa vontade, em primeiro lugar. Tá? Em primeiro lugar, depende da nossa vontade. Depois eu acrescentaria o seguinte, né? Um dos maiores medos do ser humano é amar. Então, você está inserida na categoria de humana. Ok? E esse medo de amar, na minha compreensão, é o seguinte, né? Quando os nossos pais nos ensinaram, eu amo você se isso, se aquilo, né? Quando eles faziam isso, na interpretação da criança, tá? Isso era uma interpretação, né, de uma determinação de uma ordem externa. Quando eles faziam isso, indiretamente, a criança ouvia assim: não sinta. Se sentir, você vai ser punido. Quando eles não nos deixavam expressar a nossa raiva, quando não deixavam que a gente rasgasse uma coisa, quando não deixavam que a gente quebrasse uma coisa pela raiva. Então, preste atenção nesse sentimento que está acontecendo aí agora, Adil, né? Porque são estas proibições de sentir
que vão nos afastar ainda mais de amar. São essas proibições internas que vão me impedir de sentir, tá? Só no momento em que eu consigo começar a desafiar este comando interno e sentir, é que eu começo a despertar em mim a capacidade de amar. Eu posso amar, né? Existe uma outra palestra, né, que o guia fala que a gente pode amar um objeto, a gente pode amar uma ideia, e vai ser mais fácil do que amar uma outra pessoa. Então, o convite é: observe nos objetos que você tem, né? Que objeto lhe é mais caro? E observe o carinho que você tem por esse objeto. Se você participa do Patchwork há mais tempo, né? Você é uma apaixonada pelo Patchwork. Isso é amar. Então, você ama uma ideia e, neste passo a passo, nós temos a chance de ir ampliando esse amor. Entende? Porque o temor da criança diante de tantas proibições é de sentir. Quando, né, a nossa criança cede a todas essas proibições, né, a nossa criança se trava no sentir. E como amar o outro é um risco, porque um dos medos do ser humano é que, né, e isso aí é uma distorção do amor, né, é que se eu amo o outro, eu me submeto. Se eu amo o outro vai me bater e vai me castigar, porque eu me escancarei para ele. Isso é uma distorção do ser humano, que me joga na prisão do não amor. Então, só quando eu começo a arriscar, né, por determinação, por vontade interna, eu começo a arriscar o amor e vou descobrir que no amar existem vitórias e existem derrotas. Eu posso amar alguém, né, interessadamente em ter o retorno desse alguém e eu ser frustrado nisso. E aí eu tenho que usar toda a minha capacidade e meu autoconhecimento, né, para eu descobrir que naquele ato que eu achei que era amar, eu estava querendo comprar o amor do outro. Porque quando eu amo realmente, eu não espero nada do outro. Quando eu amo realmente, eu simplesmente dou esse amor, né? É impressionante nos meus trabalhos, por exemplo, né, que eu disse, né, que eu terminei um trabalho hoje, às 14h, né, um grupo que eu comecei no domingo e veio até agora, né, até hoje, às 14h. É lindo o que eu sinto, né? Eu me dou nesse trabalho todo o tempo. Eu saio desse trabalho pleno de mim. Isto é amar. Não quero saber se o outro reconhece ou não o meu trabalho. Claro que é uma delícia ser reconhecido, né? Mas isso é o Celso. Minha alma não precisa desse reconhecimento.
se o amor que eu dou é verdadeiro. Então, comece, né, por amar coisas, ideias, né, desafiando, querida, essas proibições de sua infância. Sabe? Comece a desobedecer papai e mamãe que estão dentro de você, que continuam impondo regras absurdas, porque a Dil hoje sabe discernir, né? O que ela pode e o que ela não pode. Ela não precisa mais das regras de papai e mamãe. Ela não precisa viver escravizada, né, dessas normas de não sentir que a criança recebeu. Experimente começar a desafiar esses comandos internos. Tá bem? O meu carinho, Adil. Muito obrigado por essa partilha, querida. Um beijo. Celso, a Lúcia Brusque levantou a mão também para uma pergunta. Eu vi ela levantando, depois tirou a mão, mas eu vou dar a palavra a ela. Obrigado, Flávia. Eu acredito que já respondeu em alguns, mas é assim, eu tive numa situação em que eu senti muito ódio. E eu peguei um serviço de uma imobiliária para poder consertar um imóvel meu, para depois ela alugar. E o contratante é dela, eu mostrei o serviço e depois ele volta para a imobiliária e eu falei, pode pagar. E essa coisa hoje do Pix, né? Paguei. E quando eu fui ver o serviço, era um serviço até destruidor, não podia ter tirado o capim do morro, que o morro segura, tal. Então, eu vi as duas coisas que nós estamos conversando. Primeiro, se fosse antes, seria rebeldia. Se eu tivesse visto antes, eu tinha discutido o pagamento. Eu não vi, paguei. Aí já tinha que aceitar, não tenho o que discutir, já pagou. Depois eu fiquei, ao mesmo tempo que se fosse que vem a rebeldia, certo? A rebeldia, junto. Tá, mas você não ficou rebelde, você, né? Tá. Mas houve a submissão, porque eu sabia que eu não podia delegar. Se foi eu que mostrei o serviço, é eu que tenho que olhar antes. Então, por não poder, por tanta coisa de fazer, eu deixei na mão da imobiliária pensando assim, não, ela vai fazer, ela vai lá, ela não tem a minha cabeça, né? Ela não sabe o que é, então ela deu, e é pessoas que trabalham com eles. Então, esse movimento fora de pessoas que não seja do PETFO, que seja de trabalho, essas coisas assim, para mim tem essa dificuldade. Reconheço onde foi, né? Até aí eu falei mas o senhor fez o serviço errado lá. Aí ele começou a querer dizer que ele fez serviço até para, por exemplo, assim, de agradar, né? Aí eu já mandei uma música para ele do Arnaldo Antunes, o Real reage. Entende? Para não seguir. Era mais ou menos isso aí. As duas partes que eu acho muito legal. Que o crescer está por aí, né? Eu assumi também ir lá olhar. Isso, Lúcia. Né? É importante que a gente assuma a nossa responsabilidade, né? Porque é muito fácil culpar o outro, né? Obrigado por trazer esse exemplo, porque ele elucida muito, né? Quando a gente, né, não assume a responsabilidade de algo que é nosso e dizer assim, olha, eu quero isso assim, 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 né? E a gente simplesmente delega por comodismo, por preguiça, né? Por uma série ou por falta de tempo, né? Tá?
mas ainda assim, por falta de tempo, não deixa de ser responsabilidade nossa não termos supervisionado o serviço. E aí a gente cai na raiva, né, porque o outro não fez aquilo que eu queria, quando eu não exigi o que eu queria. Né? Muito linda essa observação sua. Né? Isso é típico, né, de um bom aluno do Password, né? Que observa-se o seu passo a passo e aonde está a nossa responsabilidade. Né? E a nossa responsabilidade está em tudo que ocorre na nossa vida. Tem um exemplo muito bobo que eu dou nos meus trabalhos, né? Vamos supor que nós estivéssemos num círculo, você estivesse diametralmente no meu oposto, do outro lado do círculo. Eu lhe vejo se levantar de lá, né? Olhando para o meu pé, e você atravessa a sala inteira, chega e pisa no meu pé. Né? A culpa de ter pisado no meu pé é sua. Foi você que teve a intenção de pisar no meu pé, correto? E todo mundo foi testemunha. Agora, de quem é a responsabilidade da pisada no pé? É minha, porque eu lhe vi se levantando, eu lhe vi olhando para o meu pé, né? E não tirei o pé da frente. Então, a responsabilidade desse pisão é meu. Então, eu tenho que parar para avaliar em mim que parte minha queria aquela punição do pisão no pé. Isso é assumirmos a nossa responsabilidade. Não adianta nada eu ficar xingando você, né, porque pisou no meu pé, com ódio de você, sem ver a raiva de mim que quis ser punido daquela forma. Isso é responsabilidade. E é isso que você está trazendo. Isso é um ato de amor a si mesmo, assumirmos a nossa responsabilidade. Brigadão, Lúcia. Ô Celso, Eu, minha querida. tem a pergunta da Fernanda. Sim. Eu faço por ela? Tanto, mas ela pode assumir a voz aí e fazer. Isso, Pode fazer, sim. Fernanda. Fernanda, querida, fala para eu te localizar aqui. Que Deixa aqui eu falar por ela, então. Porque se ela porque tiver aqui na minha tela nem eu tenho nenhuma Fernanda. Está em outra tela já. Tá. Porque eu não Tá aqui, amar é um... Fernanda Zanetti. Por que eu não amar? Isso, pode ver. Não, eu só vi quem era. Perdão. Porque eu não amar é uma expressão do ódio, do ódio por mim mesma. Poderia explicar novamente, por favor? Posso. Quer dizer, vou tentar explicar, porque isso aí é meio complexo, tá? Perdão, repete a pergunta. Eu me perdi no raciocínio aqui. Repete a pergunta, Porque Célia. o não amar é uma expressão do ódio por mim mesma. Legal. Acontece o seguinte, né? O ser humano, ele anseia amar, ele quer amar, ele precisa amar. Quando eu recuso amar, é por uma deficiência interna, é porque uma parte minha não se ama o suficiente para poder expressar esse amor. Né? Então, é uma autopunição quando eu deixo de amar, quando eu me recuso a amar. Não sei se isso respondeu a ela. Eu tive, né, um orientador espiritual, né, que era um homem muito lindo, e ele dizia assim: Celso, só existe uma forma de pecar. Quando eu decido não amar.
É a única forma que a gente pode pecar, né? É quando eu escolho não amar. E eu só escolho não amar porque eu sou incapaz de me amar. E eu não vou me amar por causa desse ódio que eu tenho por mim. Tá? Sim. Obrigado, Fernanda. Pronto, ela respondeu aqui. Aí a próxima tem um pedido. Cante uma música xamânica para a gente, por favor. É Iracema que está pedindo. Vamos fazer o seguinte: eu prometo fechar o dia de hoje nessa palestra minha com uma música xamânica, tá bom assim? Pode ser? Para a gente não sair do raciocínio, né? Eu fecho com uma música xamânica, tá bom? Muito obrigada, isso mesmo. Deixa eu ver seu rosto, Iracema. Você já me ouviu cantando, Iracema? Amei, muito forte, foi muito lindo. Ah, você estava Na jornada. na nona jornada. Ah, entendi. Eu canto uma outra. Ótimo saber de onde você me ouviu para eu cantar uma outra música. Obrigado, querido. Paula, pode liberar seu microfone e falar, Boa querido. noite. Boa noite. Essa palestra está me lembrando daquele princípio da lei divina que dar e receber é a mesma coisa. O significado do amor, né, que eu estou percebendo aqui, sentindo, que quando eu me amo, eu dou e eu recebo esse amor de mim mesma, de estar expandindo, né, deixando meu coração, né? Isso. Porque, né, como o ser humano traz essa necessidade de amar, né? E Francisco de Assis, muito sabiamente, ele percebeu, né, que é dando que a gente recebe, né? Então, no momento em que eu dou esse amor livremente, sem a necessidade de ter reconhecimento por esse amor que eu dou, né? Esse amor vai, né, me enaltecer, vai me empoderar. Esse amor que eu dou desinteressadamente, né? Ele amplia o meu poder, ele amplia o meu ser. Ele me permite me aproximar cada vez mais de Deus, né? O ato máximo que a gente consegue se aproximar de Deus, tocar Deus, né? É no momento do orgasmo com o ser amado, que é um ato de amor quando a gente se rende ao prazer. E o prazer é Deus. O prazer é Deus. Se eu me rendo a Deus, eu sinto esse prazer, né? No ato sexual, eu toco Deus. No orgasmo, né, de um ato sexual com uma pessoa amada, eu toco Deus. Não é simbólico isso. O êxtase que a gente sente, né, é de tocar Deus. Quando eu amo, né, eu sinto Deus. É um êxtase diferente, mas é também um êxtase. Quando eu amo desinteressadamente, né, eu posso sentir Deus nas minhas entranhas, eu posso sentir Deus em todo o meu ser. Né? Obrigado, Paula, é isso mesmo. Lindo, Celso. Celso, uma outra Pois não. curiosidade. Você mora em Belo Horizonte? Não, doçura, eu moro em Niterói. A minha formação é em Belo Horizonte, chefiada por essa moça aí chamada Ivone, entendeu? É porque também achei que o trabalho que você faz, você trabalha com... Eu também participei da Jornada do PESOR e assisti a sua palestra e amei.
E você trabalha com... Você é médico, né? Eu sou médico, sou psiquiatra, trabalho com psicoterapia e a vida me levou a uma vivência, né, com uma tribo norte-americana, onde eu aprendi alguns rituais indígenas, né, e hoje parte do meu trabalho, que foi esse trabalho que eu disse que eu terminei hoje, né, eu conduzo alguns rituais indígenas para o autoconhecimento, né? Então, não é pelo aspecto religioso. Ele entra totalmente na espiritualidade, mas não é pelo aspecto religioso. Eu conduzo esses rituais fazendo uma interpretação do que as pessoas vivenciam nos rituais com o seu processo emocional. Né? Porque se fosse Belo Horizonte, eu queria muito, desde que eu te vi, né, naquele dia, eu senti uma vontade demais de fazer algum tratamento com você, principalmente para essa questão do autoconhecimento, né? Eu já estou no PESOR desde 2017 e eu percebo quanto mais esse reconhecimento igual do ódio, tanto mais que eu reconheço esse ódio e o amor juntos, mais eu vou me liberar, né? Libertar dessas amarras do ego, né? Que foram construídas quando criança. E eu percebo muitas construções que ainda fazem parte em mim e eu ainda não reconheço. Então, eu queria fazer, como eu já estou no preparo há bastante tempo, eu acho que eu já tenho já estou no lugar desse passo, sabe? Uhum. Existe a possibilidade, Paula, de ainda esse ano, tá? Eu conduzir uma jornada de cura, que é esse trabalho de quinta a domingo, né? Aí no interior do estado, promovido por um grupo de BH. Tá? Aonde? Eu esqueci o nome do lugar. Né? É um lugar a 1 hora de Belo Horizonte, só numa fazenda, mas é um grupo de Belo Horizonte que vai estar organizando isso. E como Tá? que eu fico sabendo, Celso? Me passa um WhatsApp, né? Eu disponibilizo aí meu celular, tá? Me passa um WhatsApp, ou eu posso também, se o PESOR que me permitir, passar para a Célia a data prevista, para se alguém, porventura, queira, né? Mas você pode me passar um WhatsApp que eu registro lá, Celso, Paula quer, né, a jornada de cura. ô Porque Celso, assim que marcarem, eu te aviso. Pois não, Ivone? ela pode, fala para ela onde ela te encontra no Face ou no Instagram, que ela começa a te seguir e você põe lá para todo mundo. No Eu Instagram. Como te não sei. achar? Eu No não Face. sei mexer em Instagram, tá certo? E Aham. não quero aprender, tá E bom? no Face, mas você está no Face. Mas eu Mas você, estou no Face, Eu não né? Eu estou no Face como que você está e no Face? Celso Qual que é? Fortes. Celso Fortes. Procura Celso Fortes, que ele coloca todas as jornadas lá. Oi, Tá? Ivone. Eu coloco as jornadas no Facebook e você pode também, por favor, Célia ou Flávia, podem disponibilizar meu celular para as pessoas. Olha lá, já colocaram meu Facebook aí como Celso Fortes, mas pode disponibilizar meu celular se alguém quiser me passar uma mensagem. Tá Eu bom, prefiro Paulo? celular. Muito Aí, obrigada, tá? isso, eu também. Aí me passa Obrigada. assim, Celso, me avise quando tiver a jornada em BH, que Vou aí falar. eu Muito obrigada. registro e te passo, tá bom? Gratidão, Celso. Nada, doçura. Prazer. Um abraço. Mais alguém? Eu acho, Celso, que a gente está chegando no final, foi previsto para encerrar 19, não foi? Não, 19h30. 19. Ah, 19? Caramba, eu pensei que foi 19h30, perdão. Então, vamos projetar o último slide, tá? Que é a bênção do guia no final dessa palestra.
E eu gosto sempre de terminar com a bênção do guia. Tá? Pode seguir, Celinha. O próximo, Célia, eu quero a bênção direta. Ah, tá, perdão. Me perdi aqui. Então, ouçam em silêncio, né, essa oração, sentindo essa bênção final do guia. E aí, depois, Iracema, eu canto uma música para a gente fechar, tá bom? Abençoados todos vocês com a luz dourada do Cristo, com o poder eterno do amor, da verdade e da beleza. Que vocês se envolvam, respirem, conheçam e vivam esse poder do amor. E eu preciso... Pode tirar o slide, Célia, por gentileza? Eu preciso fechar com a Ave Maria mais sublime, né, que eu já ouvi, né, que é em francês, e aí canto uma música, Iracema, logo depois da Ave Maria. Mas Maria, para mim, é um grande símbolo de amor. Então, eu vou fechar com a Ave Maria em francês, né? Não falo francês, não estou me exibindo, é só porque realmente a Ave Maria em francês é uma coisa muito sublime. E aí canto uma música. Pode ser assim, Ivone? Tá bom. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de votre ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous les pécheurs, à ce moment et au moment de notre mort. Amém. Então, vamos cantar uma musiquinha para fechar, e é uma musiquinha que fala do amor, tá? Que é a música do Cachimbo da Paz. Leiuha, Cheiwa, Kielo. Leiuha, Cheiwa, Kielo. Chanupa, Leiuha, Cheiwa, Kielo. Troncachila, Oye, Wayelo. Leiuha, Cheiwa, Kielo. Chanupa, Leiuha, Cheiwa, Kielo. Troncachila, Oye, Wayelo. Hey, E obrigado em Lakota é Pilábia. Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado por todo esse carinho. Um beijo grande para todo mundo. E agora eu devolvo a vocês para fecharem. Muito obrigado. Bravo! Obrigada a você. Bravo! Bravo! Lindo! Bravo, bravo, bravo! Arro, agradecer. Arro! Arro! Arro. Que bom. Então, olha, gratidão, Celso, por essa beleza que você trouxe. Gratidão a cada um que veio e ouviu o chamado e disse sim para estar aqui conosco. Flávia e Maria Célia, se vocês quiserem. Só agradecer, nossa próxima live é dia 21 de agosto, com a Carla, nossa helper do Rio, mais uma carioca aí com a gente. É só acompanhar as nossas redes sociais aí. Obrigada a todo mundo. Qual o tema que Carla vai trazer no mês que vem? Ela está elaborando, está fluindo. E qual é a data? 21 de agosto. 21 de agosto. Nesse mesmo horário, no domingo, tá bem, gente? Celinha, quer dizer algo? Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes e agradecer a oportunidade de conviver um pouco com o Celso e aprender também com ele maravilhosamente nessa palestra. Muito obrigada. Celso, grata, muito belo, muito rico. Muito obrigado por todo esse carinho, Ivone.
Fizemos amor com você nessa palestra. Tá saindo todo mundo vibrando de amor. Muito obrigado. Um beijo grande para todo mundo. Grata, Beijos. boa noite. Muito Beijo. E obrigado Boa às noite. pessoas de Alemar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu custei entrar, por isso eu estou custando a sair. Eu não quero Boa sair. noite. Boa noite, boa noite. Gratidão. Boa noite. Gratidão, muita gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Grata, Celso. Beijo. Beijo grande. Agora eu estou Lindo, saindo. Celso. Muito Não, obrigado, lindo, Flavinha. maravilhoso. Pode ficar com a gente até o final, Celso, na vibração. Ah, então tá bom, eu fico. Eu estou gostando Fica. mesmo, não vou mentir. Beijo, Agnes. Beijo. A gente também pode sair todo mundo ao mesmo tempo, porque aí ninguém fica com a sensação de que fiquei de fora. Então, bom, você fecha a sala que aí expulsa todo mundo, aí todo mundo vai sair ao mesmo tempo. Fica ótimo, tá tudo